mais uma aula e hoje nós vamos fazer uma paisagem com um pôr do sol incrível. Vamos começar aí com a primeira camada, só com amarelo bem clarinho, bem aguado. Percebam que agora eu vou começar a misturar o amarelo com o vermelho para criar o laranja. Eu sempre gosto de misturar as primárias, certo? E aí eu vou colocar ao redor. E no meio do sol, o sol é branco, certo? No meio a gente vai deixar branquinho mesmo e depois vai dar uma esfumada. E a gente vai fazendo esse processo assim aos poucos, acrescentando a tinta, tirando, esfumando com papel. Enquanto seca, eu vou fazer agora a grama. A gente vai fazer um lago com a grama em volta e estou aí acrescentando um verde. A tinta que eu estou usando desse verde é a tinta da Pentel, certo? E aí vamos misturar um pouquinho desse verde com amarelo para poder criarmos tons de verde. É um verde mais envelhecido também. Eu peguei até um pouco do laranja, porque é como se o sol também estivesse incidindo nessa grama. E por isso que tá reluzindo, né, os raios e dá esse ar realmente de entardecer, né, que não é só o sol que fica se pondo, mas também todo o ambiente em volta. E nesse momento eu percebi que ao colocar um pouco do azul ainda naquela parte do sol ainda estava molhado e ia ficar verde. Então eu esfumo com papel, pego a tinta azul e aí eu consigo agora fazer esse céu, né? E aí eu vou acrescentando agora mais laranja para intensificar as cores, porque agora o sol já secou um pouco, não está tão molhado. E eu vou acrescentando pigmento e depois eu vou esfumar com água. E acrescento mais amarelo. E vou agora intensificando as cores e esfumando, certo? E vou deixar ali branquinho mesmo no meio, né? Onde fica o sol. Eu esfumo agora com papel. Então eu vou adentrando o céu, o sol, misturando, esfumando. E agora eu vou fazer o lago. Aí eu começo ali pelas bordas. Uma cor. É sempre bom começar com clarinho, né? E depois você vai escurecendo. E aí no meio eu vou deixar um rastro de luz em zigue-zague, certo? Então eu vou ir trabalhando da ponta, puxando pro meio, da ponta pro meio. Tanto do lado esquerdo pro meio, depois do lado direito pro meio. E aí vou fazendo essa intercalando esses traçados, esses tramados para ficar no meio um zigue-zague e eu conseguir essa luz do sol incidindo no lago. E aí eu vou agora acrescentar um pouquinho mais de cor, um azul turquesa, que eu faço misturando o azul com verde, só um pouquinho de verde aí ele fica já um azul turquesa. Aí eu tô usando agora um azul mais escuro, mais nas bordas para poder criar esse volume. Eu retorno agora no céu e percebam que eu vou trabalhando, vou para cima e vou para baixo, vou trabalhando uma área que tá mais seca, aí depois eu retorno e para contribuir melhor no meu resultado. E aí percebo que ainda estou acrescentando mais cor, porque à medida que vai secando, a tinta vai mudando, né? As cores vão ficando mais opacas. Então eu vou tendo que acrescentar mais tinta para que elas fiquem mais vivas, até porque eu estava trabalhando com molhado. Então, quando eu estou trabalhando com molhado, acaba ficando assim. Eu tenho que estar sempre esperando secar para acrescentar mais tinta. É diferente no lago. No instante eu consegui ali o resultado porque eu trabalhei no seco, né? Então, rapidamente ali eu já obtive o resultado do que eu queria. E aí eu acrescentei ali mais cores, né? No céu, um roxinho, um azul mais escuro. E depois fumei com papel. Voltando ali para a grama, agora eu vou intensificar ainda agora mais com verde. Ficar uma grama bem viva, bem avivada.
com cores vibrantes. E lembrando que nesse momento o meu lago já tá seco, então eu vou ali sem preocupação de que vai manchar. Eu sempre gosto de trabalhar com a parte de baixo da pintura um pouco mais escura, acrescentando agora um pouco mais de amarelo, para criar realmente esse mix de verdes e trazer esse sol para dentro da minha paisagem, como se realmente os raios vindo em toda a paisagem, interferindo nas cores, na vibracidade das cores. Nesse momento agora eu vou começar a desenhar por cima, fazer uma paisagem, uma silhueta de uma paisagem. A pintura tem que estar muito seca, gente. Lembrem-se disso. Esse pincel que eu tô trabalhando, ele tem uma boa resistência à água. E aí eu vou fazendo essa paisagem, ó, como fosse a silhueta da árvore, dos galhos. E aí a parte como se fosse a terra, né, os morros. E aí eu vou trabalhar o volume desses elementos. E também não vou fazer muito fechado, né, um preto fechado. Eu vou trabalhar com transparência, eu ainda quero ver o céu que tá atrás, eu quero ver os elementos que foram pintados, o verde, a grama, o lago. Então eu vou trabalhar com essa transparência, né? Eu não vou fechar totalmente a copa das árvores, nem os galhos, eles ficam de uma forma que eu consigo ver, são traçados, né? Esse pincel foi um achado, porque eu tava querendo uma caneta pincel que tivesse a certa resistência à água. E aí eu vou fazendo esses galhos, né? Primeiro eu faço todo o desenho, aí depois eu vou trabalhando. E realmente você tem que ter uma certa segurança. Se quiser treinar antes em um papel à parte, porque você passou aí meia hora fazendo uma pintura, né, uma paisagem, e depois vi com uma caneta preta por cima, trabalhando outra paisagem, e não fiz nenhum desenho anteriormente, né, porque eu não queria que ficasse os rastros do lápis, nada disso. E aí eu vou fazendo isso durante todo o processo. Nesse momento eu não uso mais tinta nem pintura, certo? É somente mesmo com essa caneta pincel. E eu vou preenchendo, mas como eu disse, sempre deixando áreas de transparência que eu possa estar vendo a primeira camada que nós trabalhamos, que foi a paisagem pintada. E a ideia é fazer tipo um contorno, contornando toda a pintura com esses galhos, essas folhagens, ficar uma coisa mais intimista, misteriosa, fica bem interessante. Também usando uma técnica mista, né, que você tem ali a aquarela, mas também tem desenho por cima. E aí, se você não tiver essa caneta também, você pode estar aí usando uma tinta acrílica, com um pincel mais fininho. Você pode usar uma outra caneta que você tenha. Aí você pode testar antes em um papel à parte para ver qual que vai ficar mais interessante, né? O resultado que vai ser melhor. E percebam como eu pego no pincel, né? Eu pego mais no final da caneta,
para quando eu quero algo mais expressivo. Bem, esse é o resultado final. Espero que tenham gostado. E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima.